Na abertura da Cúpula da Amazônia, Lula disse que nunca foi tão urgente ampliar a cooperação na região. E você vai ver também. Em depoimento à CPI, ex-ministro Anderson Torres disse que nunca imaginou que os ataques a Brasília pudessem acontecer. Banco Central anuncia nova moeda digital, o Drex. Ataque russo a prédio residencial na Ucrânia deixa pelo menos 7 mortos. Buscas por sobreviventes continuam. E o mês de julho foi o mais quente já registrado na história do planeta. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E olha só, na abertura da Cúpula da Amazônia, o presidente Lula afirmou que a cooperação entre países amazônicos é urgente para garantir o desenvolvimento sustentável da região. Mais cedo, Lula reforçou que o Brasil vai fazer sua parte para garantir o desmatamento zero até 2030. Na abertura do evento, o presidente Lula lembrou da importância da Cúpula da Amazônia com o agravamento da mudança climática. A cúpula, realizada em Belém, reúne representantes dos 8 países que compõem a organização do Tratado de Cooperação Amazônica: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O objetivo é fortalecer a organização do tratado, que promove o desenvolvimento sustentável na área. No discurso de abertura, Lula disse que a cúpula deve discutir o fortalecimento do tratado e dos países com florestas tropicais na agenda global, além de promover o desenvolvimento sustentável, combinando a proteção ambiental. Vamos discutir e promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defesa dos direitos de quem vive na Amazônia. Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. Mais cedo, durante a live semanal, o presidente Lula garantiu que o Brasil vai acabar com o desmatamento até 2030. Eu acho que a minha obrigação é dizer para todo mundo: o Brasil fará a sua parte. O Brasil cumprirá aquilo que nós prometemos durante a campanha. Até 2030 nós teremos desmatamento zero nesse país. E não vamos fazer uma coisa na marra, não. Eu já falei para a Marina, nós temos que chamar todos os prefeitos e governadores que estão dentro da floresta, dentro da Amazônia Legal, e ter uma discussão, compartilhar com eles uma solução. E o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, deve ser lançado na sexta-feira. A proposta deve ter investimentos de 240 bilhões de reais até 2026. A nova versão do PAC deve ter 7 eixos centrais de atuação: transportes, água para todos, defesa, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética e infraestruturas urbana e social. A carteira de projetos propostos deve contar com 2.000 obras. No novo Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal, estão previstos investimentos de 60 bilhões de reais por ano. E com isso, até o final de 2026, o total de gastos pelo programa deve ser de 240 bilhões de reais. A verba do orçamento da União vai contar com recursos via concessões e parceria público-privada. O governo disse que o lançamento do PAC está mantido, mesmo sem a definição do arcabouço fiscal, que está em análise na Câmara. O Planalto depende do novo Guia do Teto de Gastos e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para liberar o investimento no PAC. Com isso, o orçamento ainda não deve ser confirmado, nem a data para os projetos saírem do papel. Uma das ideias do governo é a criação de um fundo de financiamento específico para o novo PAC. E também vai poder apostar em um fundo para a produção de hidrogênio verde. A ferramenta deve custear mais parques eólicos e solares e promover a produção do chamado combustível do futuro.
O hidrogênio verde é obtido por meio de fontes renováveis de energia. E o combustível é extraído de um processo químico que separa moléculas de oxigênio e hidrogênio da água. E o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, presta depoimento neste momento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Vamos acompanhar um trecho da fala dele. Nesta manhã, o ex-secretário Anderson Torres prestou depoimento no Senado à CPMI dos ataques de 8 de janeiro. Ele começou a sessão se defendendo das acusações em relação à minuta do golpe e a possível influência nos ataques a Brasília. Ele disse que se tratava de uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que chegam aos detentores de cargos públicos. Sobre os golpistas organizados em frente ao QG do Exército, Torres destacou que nunca houve omissão sobre esses acampamentos e que também nunca houve qualquer entendimento para que fossem monitorados ou investigados. Torres disse que não recebeu qualquer alerta sobre os atos de 8 de janeiro e que não tinha confirmação da vinda das caravanas a Brasília e por isso viajou. Eu sou extremamente responsável com o meu trabalho, Excelência. Eu viajei, volto a dizer, senhora, eu viajei tranquilo com as imagens que eu vi e com tudo que tinha da inteligência. Na sexta-feira, sequer as caravanas que vieram a Brasília estavam confirmadas que vinham. Todos os grupos, todos os informes de inteligência que se tinham, diziam que haviam as convocações, mas que não havia confirmação. O Congresso produziu esse tipo de inteligência, o Supremo produziu esse tipo de inteligência. Então, assim, não havia confirmação de ônibus chegando à cidade. A gente fala de economia agora. O Banco Central anunciou a nova moeda digital do Brasil, o Drex. A estimativa é que até o fim de 2024, o Drex esteja liberado para o público em geral. A sigla Drex é a abreviação da expressão digital real X. O dinheiro vai ser emitido pelo Banco Central como extensão da moeda física. O Drex pode ser trocado pelo real tradicional em espécie e vice-versa. Os bancos não vão poder emprestar essa moeda a terceiros, como acontece com o real físico. Também não vai haver rendimento automático do Drex. A proposta é que o real digital sirva para facilitar a assinatura de negociações e contratos virtualmente. Por exemplo, um pagamento em Drex pode ser concluído apenas após a assinatura de um contrato de venda. O Banco Central explicou que o real digital não é um criptoativo, como são o Bitcoin e o Ethereum. Na verdade, ele pertence a uma nova categoria chamada CBDC, sigla do inglês Central Bank Digital Currencies, e que é traduzida para o português como moedas digitais de Banco Central. Os primeiros testes do projeto piloto já começaram. A grande diferença entre as criptomoedas e o Drex é que ele vai ser regulado. O Banco Central estima que até o fim de 2024, o Drex esteja liberado para o público em geral. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, assim como aconteceu com o Pix, a expectativa é que o Drex caia rapidamente no gosto popular e seja bastante utilizado em um curto espaço de tempo. Alguns especialistas, inclusive, olha só, já chamam o real virtual de primo do Pix. Mas como tudo que é novo, a moeda ainda gera muitas dúvidas. E para explicar como o Drex vai funcionar, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Wagner Sobrinho, que é especialista em finanças. Muito boa tarde, Wagner, seja muito bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. E Wagner, a primeira pergunta que eu faço é que tipo de negócio o Drex vai poder ser usado? Qual a diferença, por exemplo, em relação ao Pix, que já é uma referência para a população? Boa. Bom, diferente do Pix, né, que é uma transferência de dinheiro mesmo, de forma eletrônica, então é como se fosse o nosso dinheiro ali físico de papel sendo transferido de forma eletrônica, extremamente rápida e instantânea. O Drex ele propõe uma proposta um pouco mais ampla e complexa e bem interessante, que consiste em você conseguir fazer pagamentos, transferência de valores mediante algumas condições. Então, o Pix seria uma coisa mais por dia a dia, como se fosse assim aquele dinheiro que você carrega físico na carteira.
e o Drex seria uma coisa mais para ser usada em negociações como, por exemplo, a compra de um carro, você pode, na compra de um imóvel. Então, com o dinheiro digital, você consegue condicionar o pagamento a algum tipo de regra ou algum tipo de contrato que só depois de cumprido você recebe aquilo automaticamente assegurado pela tecnologia. Então, torna até as transações bem menos burocráticas. Correto. Por um lado, você falou aí, ganha contra a burocracia, mas por outro, e a segurança dessa nova moeda? Recentemente, a gente tem visto aí nos noticiários muitos golpes envolvendo os bitcoins. Como vai ser a segurança desse novo sistema? Sim. Na verdade, ele até aumenta a segurança, porque apesar dele usar a tecnologia blockchain, que é muito discutida por causa do Bitcoin, que é a mesma tecnologia que o Bitcoin usa, né, o protocolo blockchain, no caso do real digital, ele funciona de uma forma um pouco diferente. Ele não é uma blockchain 100% pública, ele é uma blockchain privada, ele é uma blockchain criada pelo governo. Então, ele pode acompanhar certas transações, assim como acontece na Bitcoin, só que garantindo que ele sabe quem são as pessoas pela qual está passando aquele valor. Então, até é mais seguro, até se você pensar, do que o Pix, porque o Pix hoje existem muitos golpes também. Tem gente que faz assim o roubo do Pix, né? As pessoas roubam o celular da pessoa e fazem uma transferência Pix geralmente para um laranja. E depois desse laranja, a pessoa que realmente ficou com o recurso se perde ali entre as transações bancárias por causa da burocracia. Nesse caso do real digital, todo traqueamento desse dinheiro é possível de ser acompanhado. Então não funcionaria mais ter um laranja se você aplicasse um golpe usando o real digital, porque você consegue saber por todas as mãos por aquele recurso passou. Então acaba se tornando até mais seguro e a prova de golpes do que o real físico via Pix ou a própria Bitcoin, que você não saberia para quem foi enviado aquilo. Correto. E quando você acredita que as pessoas vão poder usar de fato o Drex? E em cima disso ainda, você acredita que essa moeda virtual vai se tornar tão popular quanto é o Pix hoje? Olha, se pegar como exemplo como foi rápida a adoção do Pix no Brasil, e eu confesso que quando ele começou, eu achei que ia levar 5 ou até 10 anos para ele ganhar assim, a profundidade que ele tem hoje entre as pessoas. E foi uma coisa muito rápida. Assim, o brasileiro ele já tem por característica ele ser muito mais assim, entusiasta de inovação, e quando ele entende o processo, ele escala isso muito rápido. Eu acredito de verdade que a adoção vai ser bem rápida. Eu chutaria aí que depende também da forma como ela vai ser inserida para a população, né? O Pix ele foi inserido de forma muito prática no dia a dia das pessoas, através dos recursos que os bancos ofereceram. Mas se o governo conseguir fazer uma primeira versão fácil de usar, eu acredito que seja tão rápida a adoção do Drex quanto foi ao Pix no Brasil. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o Wagner Sobrinho, que é especialista em finanças. Wagner, muito obrigado, especialmente por essas explicações aí tão precisas. Obrigado. Grande abraço. E veja a seguir, bombardeio russo a prédio residencial na Ucrânia deixa pelo menos 7 mortos. E você vai ver também, o mês de julho de 2023, olha só, foi o mais quente da história do planeta. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Vamos falar agora de educação.
Olha só, o Ministério da Educação propôs aumentar a carga horária de disciplinas básicas obrigatórias do ensino médio. A carga horária da formação geral básica, que são as disciplinas básicas ou obrigatórias, devem aumentar no novo modelo do ensino médio. Segundo o Ministério da Educação, a ideia é que a carga horária destinada a essas disciplinas passe de 1.800 para 2.400 horas. A proposta está no sumário com os resultados da consulta pública sobre o tema. Mais de 150 mil pessoas enviaram contribuições entre março e julho. Quando o novo ensino médio foi aprovado, em 2017, o modelo previa 3.000 horas-aula ao fim dos 3 anos de curso, sendo 1.800 para as disciplinas obrigatórias e 1.200 para as optativas. Mas a consulta pública indicou uma posição majoritária de críticas sobre o tempo destinado à formação geral básica e a necessidade de uma maior clareza em relação às disciplinas optativas. Com isso, o MEC propôs mais 600 horas para as disciplinas básicas obrigatórias, que incluem espanhol, arte, educação física, literatura, história, entre outras disciplinas obrigatórias. Também deve reduzir de 5 para 3 áreas de itinerários formativos, chamados de percursos de aprofundamento e integração de estudos, que passariam a abranger linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e formação técnica e profissional. Para evitar a evasão escolar, uma das sugestões feitas na consulta pública seria a criação de uma bolsa ou poupança para estudantes vulneráveis matriculados no ensino médio. O governo pensa em estimular a educação profissional técnica com ampliação das matrículas em tempo integral. Nós vamos mostrar agora um trecho da entrevista exclusiva do governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, concedida para o jornalismo da Rede TV. O governador foi perguntado sobre a expectativa do partido dele, o PSDB, para as eleições do ano que vem. Confira a resposta. O PSDB tem 2 governadores e uma governadora. Como é que o senhor enxerga 2024 na corrida para as prefeituras, tendo em vista que se houver federações para o ano que vem? O PSDB é um partido que tem uma história, né? Ao longo da democratização brasileira, o PSDB se colocou e se firmou com bandeiras muito sólidas. É um partido reformista, é um partido que eu chamo de inquieto, né? Com a necessidade de se transformar o ambiente público e o ambiente para os negócios. E diante do que a gente tem visto na política brasileira nos últimos anos, ele sim perdeu um espaço importante de protagonismo político. Agora, sem dúvida nenhuma que continua com seus quadros e as suas ações políticas, trabalhando junto aos municípios agora, nos diretórios, nos partidos, para fortalecer a sua base. É um trabalho legítimo, natural da democracia. Acho que o mais importante é que os quadros vinculados ao partido, eles têm muita lealdade aos princípios e valores do partido, essa linha do liberalismo, a linha do desenvolvimento, a linha de um Estado cada vez mais eficiente e deixando um espaço importante para não deixar ninguém para trás, para inserir e incluir aqueles que passam por dificuldades. Acho que essa é um pouco a tradução do PSDB. O senhor está com um bom diálogo com o governo federal? A gente tem trabalhado em cima de uma agenda. O governo federal, naquelas agendas que nós temos convergência, não temos problema nenhum em conversar e discutir projetos para o Mato Grosso do Sul. Projetos de investimento, projetos na cultura, projetos na agricultura familiar, em termos de titularidade, em termos de assistência técnica. Aqueles projetos ou aquelas linhas de pensamento que são divergentes, nós somos uma oposição responsável de apontar, de criticar, de discutir. Então, o diálogo ele é produtivo, né? Convergente, onde tem espaço para isso, e crítico, sem dúvida nenhuma, em ações que nós não concordamos em relação ao governo federal. Muito obrigado pela entrevista, governador Eduardo Riedel. Foi um prazer tê-lo conosco. Volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Deixar um grande abraço. Que Deus abençoe a todos que nos assistem. E os serviços de emergência ucranianos seguem procurando sobreviventes entre os escombros de um prédio residencial
na cidade de Pokrovsk, que fica no leste do país e foi atacado pelos russos. Pelo menos 7 pessoas morreram. O edifício foi atingido por um ataque russo que deixou vários mortos e dezenas de feridos. A localidade, que tinha 60 mil habitantes antes da guerra, fica a 40 quilômetros da frente de batalha no leste da Ucrânia, na região de Donetsk, onde a Rússia afirma que está recuperando espaço. A administração local informou que os 2 mísseis, lançados em um período de 40 minutos, atingiram edifícios residenciais, um hotel, restaurantes, lojas e prédios administrativos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou na segunda-feira que o ataque atingiu um prédio residencial de 5 andares. Já a Rússia afirmou ter atacado um centro de comando militar ucraniano em Pokrovsk. Olha, e o Observatório Europeu Copérnicos anunciou que o mês de julho de 2023 bateu o recorde de temperaturas. O mês passado também foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o mundo, com temperaturas médias na atmosfera de 0,72 grau, mais elevadas que as médias registradas para julho entre 1991 e 2020. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a humanidade saiu da era do aquecimento global para entrar na era da ebulição global. Os sinais do aquecimento global provocado pelas atividades humanas, começando pelo uso de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás, foram registrados simultaneamente em todo o planeta. A Grécia sofreu grandes incêndios, assim como o Canadá, que também registrou inundações. As ondas de calor sucessivas no sul da Europa, norte da África, sul dos Estados Unidos e parte da China também provocaram muitos danos. Os oceanos também são vítimas do fenômeno preocupante. As temperaturas registradas na superfície do mar estão muito elevadas desde abril e os níveis registrados em julho não têm precedentes. O Observatório Copérnicos também indica que gelo marinho antártico atingiu o menor nível para o mês de julho desde o início das observações por satélite, 15% abaixo da média do mês. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia e até mais.